Bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio aqui do podcast da Somos Liverpool. Podcast onde você tem as notícias, as análises, as cornetas. Meu Deus do céu, essas cornetas não param de tocar por aqui. Que atropelo, a coisa tá difícil. O Liverpool hoje na Premier League é o oitavo colocado. Ah, mas tá só 2 pontinhos do Chelsea. Tá difícil conseguir um ponto, tá? Eu vou iniciar esse episódio aqui deixando um beijo no coração de Orlando, está acompanhando o tricolor das Laranjeiras, e um beijo no coração de Rodrigo, que está acompanhando o gigante do bairro dele ali, de Botafogo. Então, um beijo no coração de vocês. Sentiremos faltas de vocês e das críticas muito pertinentes nesse episódio. Mas eu vou com quem comigo está, porque tem muita coisa para se falar hoje. Esse episódio promete. Estamos gravando logo após o apito final, porque jogo assim você precisa do sangue quente para poder trazer para vocês uma análise consciente. Ô Nick, eu começo contigo essas apresentações. Meio de semana, jogo muito bom, mas no final de semana, aquele jogo pré-data FIFA para lembrar a todos nós que essa temporada promete, essa temporada vai ser um caos. Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso podcast, Nick. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pro meu vídeo favorito. Que patifaria a atuação do fim de semana, hein, galera? Que no meio de velório, eu tava assistindo o jogo, minha mulher falou comigo assim: "Não, Nico, você tá desanimado?" Eu falei: "Cara, o jogo tá uma bosta. Não tá rendendo nada. Eu não consigo extrair alguma coisa de positivo disso aqui. O Liverpool não tá apresentando futebol coletivo, tá muito abaixo. Ah, tá claramente um time jogando muito mais do que o outro. Um time só envolve perigo, risco e tá seguro. O Liverpool raramente chegou em cenário de colocar o City contra a parede, se colocou contra a parede. Um salve para o Landinho e para o Rodrigão que não puderam estar com a gente, um salve para o Pierce e para o Diegão por dividir a mesa comigo hoje. Mas, cara, a verdade é que é triste, é sim bastante frustrante para mim. Como eu já falei com vocês, eu acerto muito mais do Liverpool por questão de apreciar futebol do que qualquer coisa, afinal, torcedor do United, então assim, quando eu vejo uma atuação desse nível, que é uma atuação que eu espero de um clube de meio de tabela, uma atuação que eu espero do Fulham, uma atuação que eu espero do Newcastle, uma atuação que eu espero do próprio Leeds atual, é uma atuação que eu espero de um West Ham, que é uma atuação onde o time parece que bateu uma feijoada e vai ser um pequeno monólogo, um pequeno apagão ali que vai custar 3 pontos. O Liverpool eu não espero isso. O Liverpool eu espero bagunça, eu espero barulho, é, o coração de Enfield pulsar mesmo fora dele, coisa que não aconteceu no jogo contra o Manchester City. Contra o Real Madrid aconteceu bastante bem, tanto que só com a vitória, mas contra o Manchester City é cachapante. Então, assustadora de ver o quanto certos jogadores do time do Liverpool não quiseram jogar hoje, enquanto isso os jogadores do City deram a vida. Jogaram num nível altíssimo, elevadíssimo, numa condição extremamente superior, quando o jogo praticamente no bolso, e falando, cara, não importa o que vocês façam, nós estamos melhores. E os 3 pontos merecidamente foram pro atual vice-líder da Premier League. Data FIFA aí. Bom também para dar pegar um ar no cérebro, dar uma refrigerada na situação. Porque se continuasse dessa maneira para pegar mais Champions, mais Premier League e assim fosse, a gente poderia pegar mais outra sequência negativa. Quiçá ela não perdure depois dessa data FIFA, porque eu não tô vendo sinal nenhum de estabilidade nesse elenco do Liverpool, não. E com ele, o homem que tá toda semana direto de Liverpool, tá mandando bem demais. E números bastante interessantes, já passei para ele no nosso pré-jogo. Dani, 220. Você tá chegando nos 50 em direto de Liverpool. Nós hoje estamos no 220 de normais. Temos aí um monte de entrevista e a coisa só vai indo pra frente. Quem não vai pra frente é esse time do slot essa temporada. Seja bem-vindo, Dani, você que tá sempre aí direto de Liverpool. Espero que o clima aí esteja ameno. E tomara que a torcida organizada esteja chegando aí em Liverpool, onde você tá, esteja esperando o ônibus e vá jogar um monte de coisa no ônibus. Ô Dani, bem-vindo.
E eu quero bom, se apresenta aí, depois eu vou começar contigo com uma pergunta básica, já que você vem com bastante coisa do meio de semana. 2h20 e contando. É isso, né. Bom dia, boa tarde, boa noite. O Liverpool conseguiu no meio da semana uma vitória e vem de 2 vitórias seguidas. Isso fazia parecer que o jogo de hoje, mal ou bem, independente do resultado, uma vitória, um empate ou uma derrota para o City fora de casa não ia ser o fim do mundo, mas a sensação é de que é o fim do mundo de novo. Então muito complicado. Mais uma derrota fora de casa, mais uma derrota na Premier League. Acho que o Liverpool ganha 2 jogos dentro de casa, que é o Villa e o Real Madrid, que eram até 2 jogos difíceis, mas ganha relativamente bem dentro de casa. E mais uma vez sucumbe fora de casa. Já foi assim contra o Brentford, já foi assim contra o Chelsea, já foi assim contra o Palace. E perdeu para o United em casa, né? Perdeu para o Galatasaray fora, mas eu acho que é até um outro recorte. Mas no recorte recente, desempenhos muito ruins, não só em questão de gols sofridos, mas fora de casa tem dificuldade de fazer gols também, hoje muito inoperante. Muita dificuldade de você agredir e ameaçar o Manchester City. Um jogo muito decepcionante, como disse o Nicolas, assim. Animador nesse sentido, porque parecia que o time estava dando uma engrenada e toma uma porrada dessa. Eu já não estava mais com tanta expectativa para o jogo, desde que eu soube que era o jogo 1000 do Guardiola, que o Haaland podia chegar sem gol no jogo, aí já vai dando aquela murchada. Vale lembrar historicamente, Liverpool não tem muita facilidade de jogar com o City no Etihad, foram poucas vitórias na Premier League lá, até mesmo na era Klopp, até mesmo com times campeões e times muito fortes. E historicamente o Liverpool tem uma dificuldade de fazer 2 temporadas de títulos seguidas. Eu acho que as 2 temporadas que rolaram com o Klopp nesse estilo foi a 18-19, que acabou não ganhando, e a 19-20, que é campeão, mas que as 2 passam de 95 pontos e tal. Mas, mais uma vez, se repete. A grande questão é o investimento. Acho que a diferença é, se o Liverpool não tivesse feito a janela que fez, eu acho que a pressão ainda não estaria tão grande. Porque o Liverpool ainda tá ali numa briga por G4. Mas hoje a briga pelo título parece algo muito distante. E parece ter o City ganhando fôlego, o Arsenal consistente, apesar do empate com o Sunderland, e algumas surpresas ali que embaralham esse meio de campo aí da Premier League. Então, um cenário um pouco desanimador, mas vamos ver. Como o Nick falou, tem a data FIFA, tem um jogo contra o Forest na volta da data FIFA. Quem sabe uma vitória em casa para dar mais uma respiradinha e tentar juntando os cacos. Acho que é juntar os cacos e seguir. Para quem já tá aí há mais tempo nessa caminhada do Liverpool, acho que tá mais acostumado, mas uma galera que pegou só era Klopp, acho que é um momento um pouco chocante. Como eu falei, muito por conta do investimento que foi feito. Mas vamos falar aí dessa partida de destrinchar a tragédia que foi esse jogo, a monotonia, o desânimo dessa derrota por 3-0. Eu vou iniciar aqui esse episódio. Eh, Ô Dani, eu vou começar contigo, porque você no meio de semana trouxe uma partida contra o Real Madrid que foi muito boa, a atenção dos jogadores lá no alto, foco você via de todo o time, de quem estava em campo, quem estava no banco, quem entrou, também entrou no ritmo, e você enfrentar um Real Madrid que vinha de uma sequência sem derrotas, mesmo em casa. O Real Madrid é o dono da Champions League, então você sabe que a situação não vai ser fácil. Um retrospecto muito favorável de vitórias contra o Real Madrid em Anfield, isso é bom, e talvez isso tenha sido levado para o jogo e o time fez a partida que fez. E esse jogo contra o Real Madrid deixou um fio de esperança, um fio até um pouco maior de esperança para esse jogo contra o City. Mas pegando um pouquinho desse jogo aí do Real Madrid, pra gente contextualizar tudo, o que que teve nesse jogo contra o Real? Como que você sentiu essa partida contra o Real Madrid? Essa vitória que nos deixou ali, muito próximo dos 8 primeiros lugares, contra o adversário que é. O que que você tem aí para trazer que não ficou no direto de Liverpool desse jogo contra o Real, dessa boa vitória que foi e da esperança que plantaram em todos os torcedores aí para esse jogo contra o City? Acho que dá pra trazer o contraste justamente com o jogo de hoje, né. A gente tem ali como grandes destaques do jogo contra o Real Madrid, Callister, vamos botar assim, que hoje acabou sendo substituído, não conseguiu ser efetivo no meio de campo mais uma vez, o meio de campo do Liverpool não existiu no jogo. Você teve o Bradley ganhando todas do Vinícius Júnior, que foi muito destacado ao longo da semana, e hoje a gente tem ele sofrendo muito com o Doku, e não acho nem que ele fez uma partida horrorosa, não é o caso, é porque realmente o Doku ele é um cara que
Ele tem muita velocidade, tem muito drible, ele é muito habilidoso. A questão dele sempre foi que ele parecia ser tudo isso, mas ter dificuldade em converter isso em assistência e finalização pro e hoje ele faz uma partida muito boa, consegue criar várias chances, faz um golaço no segundo tempo. O Bradley acaba sofrendo muito. E aí você tinha um meio-campo com o Garenberg que tinha jogado muito bem, com o Macalester tinha jogado muito bem, o Wirtz indo bem pela esquerda, que era a diferença em relação ao jogo contra o Aston Villa, mas nada disso hoje existiu. É até um pouco difícil você apontar individualmente para os jogadores hoje, porque quase todo mundo não foi bem. Alguns foram piores, acho que o Bradley sofreu muito com o Doku, mas como eu disse, acho que não é exatamente uma culpa dele, ele estava muito desguarnecido. Um espaço muito grande na entrada da área, uma facilidade de transição muito grande novamente. E o City acumulando chance no primeiro tempo, sem parecer que estava. Poderia ter sido pior, pelo que eu digo, no sentido de que ainda foram criadas mais chances. Teve o pênalti, que a gente pode discutir se foi pênalti ou não, tudo mais. Mas parecia que o City estava numa outra rotação. Parecia, como o Nick falou, uma equipe que briga pelo título com uma equipe de meio de tabela, que é mais ou menos que a classificação diz hoje. Já no jogo contra o Real Madrid, parecia um time mais coeso, um time que vinha de 2 clean sheets, um time que tinha conseguido lidar muito bem com ameaças do nível do Vinícius Júnior e do Mbappé e do Bellingham chegando pelo meio e tudo mais. Então, acho que tudo ruiu por terra. Foi até um pouco difícil da gente trazer o que estava de bom naquele jogo, porque o exemplo seguinte é muito ruim. E essa irregularidade é muito complicada. E a defesa do Liverpool, mais uma vez, deixou a desejar nesse jogo. Que a gente possa ter nos próximos jogos algo mais próximo, quem sabe, desse jogo contra o Real Madrid. Um time mais coeso, um time mais consistente, como foi quando jogou contra o Aston Villa. A gente pega agora o Nottingham Forest, que vem de uma vitória depois da data FIFA agora, a gente pega eles em casa. E acho que a gente precisa que o Liverpool seja mais o Liverpool que enfrentou o Real Madrid do que o Liverpool que enfrentou o Manchester City e foi dominado e teve muitas desatenções no segundo tempo que impediram completamente qualquer tipo de reação por parte da equipe. Ô, Nick, que você viu desse jogo aí contra o Real? Liga dos Campeões, o time vai bem demais. O problema é quando chegou na Premier League. Mas pegando um pouquinho da Europa, Nick, o que você achou dessa equipe diante dos merengues que venceu e venceu bem? Cara, assim, são duas partidas que não dá nem pra serem usadas como parâmetro, né? O Liverpool joga contra o Real Madrid numa forma muito coesa de jogar, com as triangulações muito bem feitas, com a troca de posição do Szoboszlai com o Wirtz e com o Ekitike muito melhor sincronizadas. O Robertson vai muito bem nesse suporte a essa triangulação no passado corredor, né? E aí o time do Liverpool fornece muito perigo ao gol do Real Madrid. E que até ali, até o momento do gol do McAllister, tinha aquela sensação tipo assim, não, velho, o Liverpool tá merecendo um gol, mas toda hora o Courtois tá lá. E aí o McAllister consegue uma jogada muito bem feita de bola, né? Fazer o gol, se desvencilhar bem do impedimento. Então dava para ver que o grau de concentração, o nível de rotação, como o Pierce mesmo já destacou, estava muito mais elevado. E aí, cara, esse jogo, dava totais sinais, tipo assim, não, o Liverpool realmente acordou. Agora você tem um Liverpool de volta. A gente vai ver a melhor versão do Liverpool agora novamente e vamos destacar com certeza que vai dar certo, sim. O Liverpool acordou depois desse pequeno apagão de 5 rodadas, 5 partidas na realidade. Então vai dar algo melhor, vai ser algo mais coeso com o que a gente espera do Liverpool. Só que não é isso que acontece. E aí a gente vê que as coisas não estão bem, a instabilidade ela tá indo muito mais condensante, muito mais além do esquema, na minha opinião. Não é culpa só do slot, tem jogadores isolados que estão muito abaixo. Só que eu lembro que na época do Klopp, quando os jogadores não rendiam, o esquema ele jogava grande parte do jogo automático. Fazia pressão, perdia muitos gols, muito pela eficácia do esquema. Coisa que no momento não está acontecendo. Quando o Liverpool ele se perde no jogo, ele se perde muito. Sofre um apagão muito grande, ele perde muito espaço, ele decai muito em nível, decai muito em ritmo. Isso custa vitória. E contra o Real Madrid, foi um afago, porque se o Real Madrid ganha junto com a derrota do Liverpool, o Liverpool podia dar praticamente adeus a classificar entre os 8 primeiros.
coisa que agora ele continua na sobrevida ali da briga, porém, todavia, entretanto, não foi uma vitória maravilhosa, assim, nossa, que coisa mais linda, perfeita, eu quero ver esse jogo de novo. Não foi isso que aconteceu, dito isso, o fim de semana comprova, e a gente vai continuar falando disso, porque a instabilidade é o que hoje atrapalha o lado vermelho de Merseyside, tanto individual quanto coletivo. Esse jogo contra o Real, eu gostei bastante porque a equipe precisava dar uma resposta e deu essa resposta no jogo contra o Real. Chegando agora no jogo contra o City, essa resposta ficou em Anfield e não foi bom o que vimos nesse jogo diante do Manchester lá no Etihad. Dani já trouxe aí os ingredientes, né? Péssimo jogo como treinador do Manchester City. Teve até nessa semana um recado do Klopp para ele. Saudades, Klopp, o cara que mais venceu o Guardiola na sua trajetória. Mas tinha um jogo com muita mística para o City, muito motivo para comemorar do City. E o Liverpool entrou respeitando demais, na minha opinião, tá? No primeiro tempo, que até os 30 minutos ali, eu achei um primeiro tempo protocolar. Teve o pênalti defendido pelo Mamardashvili. Eu não sei se foi um pênalti mal batido pelo Haaland. Não sei se o Haaland bateria daquele jeito contra o Alisson. Ou se foi uma defesa muito boa do Mamardashvili. Mas, de qualquer maneira, fez o que a gente espera que um goleiro faça, que é fazer aquela defesa de pênalti. Foi bem no lance, foi bem na bola. Mas nós temos que falar do Konaté. Konaté, no primeiro gol do City, ele tá ali completamente desatento. Ele tá muito desatento. No segundo gol, tem ali o desvio, né, no pé do Van Dijk, se eu não me engano. Mas também a marcação deixa ali o Nico. Pô, da onde o Nico bateu aquela bola, cara? Tem que ter um cara ali pra não dar aquele espaço todo. Ele teve tempo de preparar o chute. São essas coisas que me irritam um pouco no futebol. E um terceiro gol que, assim, tá todo mundo olhando, tá todo mundo vendo ali. Partida péssima do Konaté. Até nos aplicativos de nota, que a gente acaba acompanhando os jogos, colocaram o Mamardashvili como o pior jogador do Liverpool e o pior em campo. Eu não achei, tá? Eu achei que o Konaté ele foi muito, mas assim, distante, o pior em campo. Que o Liverpool precisa, de fato, não é de um zagueiro, precisa trazer dois zagueiros, um para jogar no lugar do Konaté e um para ser o backup ali, já que o Leone ainda vai demorar um tempinho para voltar. Mas o fato é que foi um amasso do Manchester City. Eu concordo com o Dani, eu não achei o Bradley o culpado. O Doku afundou para cima dele. Ele fez o que podia, só que chega ali na linha de zaga, você tem dois pilares que precisam fazer o mínimo ali. E isso não aconteceu, foi um 3-0 justo para o Manchester City e um 3-0 que deixa recados aí para o Liverpool. Vem uma data FIFA, o time volta a campo dia 22, se eu não me engano, contra o Nottingham Forest. E esse time tem agora uma data FIFA para dar uma respirada. Última data FIFA de 2025, próxima, se eu não me engano, é em março só. E aí já tem parada de Copa do Mundo e tudo mais. Mas o Liverpool foi muito mal hoje, mas nem de longe parecia o time que foi a campo contra o Real Madrid. Gostei da escalação no início. E mais um jogo que eu fico na dúvida sobre o Florian Wirtz. Eu realmente vou esperar o Wirtz o ano que vem. Porque eu acho que o ano que vem talvez ele já se acostumou ali com a liga, porque não tá funcionando. Tem jogo que ele vai bem, mas falta alguma coisa, e tem jogo que ele não aparece, como foi o caso da partida de hoje. Teve muitos poucos lances, não teve propósito ali. Não sei nem se é óbvio que agora depois da derrota falar é muito fácil. Mas fico na dúvida se não era melhor ter entrado com o Gakpo por ali, que já tá mais acostumado, mais ambientado. Não sei o que teria sido diferente. Podia ter perdido de 5-0 ou podia ter perdido 2-1. Mas fica aí a reflexão. Não sei até que ponto Tino Wirtz ali, tendo ele é, poucas partidas de destaque, mesmo no coletivo. Não sei até que ponto que vale isso aí.
Ô Dani, eu começo contigo esse jogo contra o Manchester City, que foi um jogo ruim, a escalação foi boa, o Slot repetiu o time contra o Real Madrid, mas um McAllister abaixo. Nem o Szoboszlai, que vem sendo o destaque do time, conseguiu fazer alguma coisa. O Gravenberch não foi tão mal assim, mas faltou bastante coisa ali na frente. O que você viu desse Manchester City 3, Liverpool 0, Dani? Então, a questão aí pra mim é que a escalação acho que não tinha muito o que fazer. Você podia botar o Gakpo na esquerda, mas o Virtus foi muito bem ali no meio da semana. E o Gakpo não é uma unanimidade aí na maioria das pessoas. Então, acho que ele tentou manter o meio de campo que parecia, da temporada passada, que parecia ter dado mais consistência. Mas, novamente, o espaço do chute do Nico Gonzalez é na entrada da área de novo, né? Mais uma vez. E a gente consegue fazer partidas muito boas, mas às vezes falta essa capacidade defensiva, já que ele não é um volante de origem. A mim, talvez o Slot precise ver aquilo ali e ver o que que dá pra fazer. O McAllister, ele não estiver dando certo, você tenta o Jones, ou tenta o Endo, tenta alguém, mas você precisa fortalecer aquela entrada. O lado esquerdo com o Robertson, que foi muito bem contra o Real Madrid, foi bem contra o Aston Villa também e tudo mais. Ele e o Wirtz acabam dando espaço muito tranquilo para um cruzamento do Matheus, e sai o gol do Haaland. O Armadashvili, pra mim, ainda acho que foi até o do Liverpool melhorzinho em campo, porque ele pega o pênalti, um pênalti que ele faz, mas assim, que tem pouco mérito dele, uma jogada, pouco demérito dele. É uma jogada em que o Konaté dá uma bobeada ali se embanana com a bola e o Bradley ali na lateral do campo. E a bola sobra pro Doku dentro da área, ele tenta parar o Doku, pega muito de leve, você pode até discutir se teve intensidade ou não pra marcar o pênalti, eu acho ok marcar. E ele vai lá, pega um pênalti. O Haaland não é o melhor dos batedores, mas ele pega o pênalti. E ainda faz uma defesa num chute do Doku também na direita, faz uma outra defesa em outro lance. Então, ele teve 3 defesas no jogo, acho que ele tá longe de ter sido o pior em campo. Mas, assim, o time é muito inoperante ofensivamente. Você falou do Wirtz, mas eu acho até que o Wirtz ainda foi o que mais apareceu um pouquinho ali ao longo do jogo, porque o Ekitike teve 7 toques, 7 passes, né? Então, muito sumido, ter uma caidinha de produção em relação à chegada dele. A gente tem o Salah num segundo tempo muito desligado, muitos impedimentos, com dificuldade de ganhar duelos, e a gente tem o Wirtz que sai da esquerda para circular pelo campo. Ele ainda tem poucos momentos ali que ele consegue uma arrancada ou outra, eu acho que ele tem o lance de destaque dele foi aquele lance que ele passa no meio do Nico Gonzalez e do Bernardo Silva no contra-ataque e faz com que os adversários tenham que marcar o amarelo. Mas fora isso, também muito pouco. Mas é um time que foi muito inoperante ofensivamente. Então acho difícil você falar individualmente tanto do Wirtz, quanto do Ekitike, quanto do Salah. É um time que não conseguiu criar quase nada. Os laterais apareceram pouco, acho que a única chance que eu lembro é do Bradley, que ele dá aquela cruzamento pra dentro da área e o Gakpo perde quando ele já entra no jogo, né? Mas assim, muito inoperante, um Liverpool que parece que não entrou muito em campo os atacantes, não conseguia se comunicar. E mais uma vez eu destaco, o Konaté, um erro individual dele ali no lance do pênalti, ele tá envolvido no lance do Haaland, ele até toca na bola aparentemente, mas tem muito espaço no cruzamento. A bola desvia no Van Dijk, mas tem muito espaço para o Nico Gonzalez chutar. O Doku faz um golaço, mas também muito o Doku ganhando os duelos por ali, o Liverpool sem muita resposta para aquilo. Eu acho que o Slot precisa, talvez, como eu falei, acho que fechar um pouco mais a casinha, pensar em entrar com o Gravenberch e o Endo, tentar. Eu não sei de opção pro ataque, eu não acho que o Chiesa mudaria muita coisa no jogo. Talvez o Isaac, se tivesse condição, mas claramente não tinha, tanto que nem entrou. Então acho difícil você falar de escalação. Mas foi um jogo muito ruim, inoperante do Liverpool. Um Liverpool apático em alguns momentos, um Liverpool parecia que depois que toma o gol e tem aquele gol anulado, eu acho que parece que a moral cai muito. Acho que o time tá com a moral muito em baixa, assim. Mas precisa juntar os cacos. Vai ter a data FIFA pra isso mais uma vez. O Liverpool vai pra primeira data FIFA da temporada com 5 vitórias e a moral lá no alto, apesar de estar jogando mal. Vai pra uma outra data FIFA no fundo do poço. E essa que parecia que podia ser uma data FIFA mais ok, se o Liverpool perde por 1-0. Se o Haaland faz aquele gol de pênalti e o jogo acaba ali, por exemplo, acho que não ia ter uma crise muito grande. Mas pelo resultado, pelo que atuou, pela diferença entre os dois times e a seta de um pro alto e a seta de outro para baixo, eu acho que a gente vai novamente para uma data FIFA sonhando com quem sabe, uma recuperação anímica dos jogadores quando vão para suas seleções, já que a gente pouco joga, pouco tem treino na data FIFA, porque os jogadores todos são convocados, mas para quem sabe
voltar com um novo ambiente, um novo ânimo, uma nova moral pra tentar buscar um resultado e a confiança ir voltando aos poucos novamente. O trabalho que parecia que vinha sendo feito com a vitória contra o Aston Villa e com a vitória contra o Real Madrid, parece que a gente pegou, amassou e jogou fora e vai pra mais uma crise. Ô Nick, opinião, o que aconteceu com esse time que jogou no meio da semana tão concentrado? Para esse time que entrou em campo hoje contra o City, talvez mais a fim de dar motivo para a festa do City do que para jogar pelos 3 pontos mesmo. Porque a impressão que deu foi essa, que o time foi lá para fazer parte da comemoração do Guardiola, a chance de 100 gols do Haaland, com essa impressão. O que você acha que mudou aí nessa equipe e como você acha que esse time para agora nessa data FIFA para refletir e para pensar no que vem aí agora, novembro e dezembro, que não serão meses fáceis. Ao longo do episódio, nós vamos falar um pouquinho também da tabela do Liverpool para o restante do mês e para o mês de dezembro. Qual que foi para você a diferença desse Liverpool contra o Real Madrid para um Liverpool contra o City? Ah, cara, eu vou cravar aqui, porque eu já tô ficando cansado já. O Liverpool não briga pelo título esse ano. Num campeonato desse nível de pontos coisa, você não pode ser instável desse jeito e jogar a toalha na facilidade que o Liverpool joga, igual o Pierce destacou. Depois que tomou o gol, sofreu por impedimento, sofreu com um gol anulado, né, por impedimento. Cara, como é que você se perde mentalmente assim? Um clube que briga por título não pode se perder nesse nível. Não justifica. E aí eu falo de novo, era um time, a gente enfrentou um cenário hoje, a gente assistiu um jogo hoje, em que era um time que vai brigar por tudo que joga, e um time que não se sabe qual que é o seu lugar, sabe? O único, cara, o meio-campo do grau de maturidade que é Gravenberch, Macaris e Szoboszlai, tomar um baile para um meio-campo que é comandado por Nico Gonzalez. É uma brincadeira e de muito mau gosto. É conversa para colocar assim. É o time de meio de tabela mesmo. É o time que vai brigar por vaga na Champions no máximo. No máximo. O City colocou um ritmo de jogo. Ele colocou uma condição de ritmo, de intensidade de jogo que o Liverpool nem tentou alcançar. Velho, você não vai conseguir chegar, bora fazer do nosso jeito aqui, porque no ritmo que esses caras estão jogando, a gente não vai conseguir alcançar hoje, não. Dava pra sentir que o jogo não tava a mesma coisa, não tava no mesmo grau, não tava na mesma regularidade, não tava no mesmo nível, tava na mesma volatilidade, sabe? Quando o City tinha a bola, você sentia o cheiro do perigo aparecer, falava, se demore mais 2 vezes aqui, dá ruim. Com o Liverpool, não. Com o Liverpool, o Konaté pegou a bola várias vezes e viu, olhava pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, e nada aparecia para ele. E aí, beleza, tá, triangulava, progredia as linhas, só que o Liverpool não entrava na área com precisão. O Liverpool ficou praticamente o primeiro tempo, eu acho que com uma finalização no gol correta, um gol no alvo. Não tem cabimento uma coisa dessa, sabe? Nenhuma. A primeira finalização no alvo foi com 70 minutos. Nem lembro qual foi, mas foi com 70 minutos. Sabe, cara, é assim, é uma coisa assim assustadora, cara, assustadora. É isso mesmo, foi o Szoboszlai aos 76 minutos, é uma brincadeira, cara, assim, um XG extremamente baixo, e aí beleza, tá, não criou chance de gol. E quando você vai pra defesa, é uma defesa completamente exposta. Eu tô assim pensando muito pra falar pra não ofender, sabe? Porque assim, é um jogo onde a gente pegou 3 jogadores, Haaland, Doku e Gonzalez. Esses caras mandaram no jogo com uma facilidade muito grande, muito grande. Gente, as laterais do City são muito expostas, eles são muito ofensivos. O Liverpool não conseguiu explorar nada disso. Parecia um time incrível jogando bola. Literalmente um time incrível jogando bola. E aí custa caro. Custa caro. Aí eu vou ser bem transparente. Se acontece igual o Pierce falou, que é o quê? Toma o gol do Haaland e fica por isso mesmo. Não. Derrota controlável, um placar aceitável.
só manter o ritmo que assim vai. Agora não. Para esse nível apresentado, mereceu a cachapante que foi, mereceu a surra. Isso é surra, gente, surra. E sabe o que acontece? Agora vai colocar o cara, o slot vai ficar mais careca ainda e vai ter problema para voltar. Que já fala de calendário mais para frente, mas você confia? Todo mundo aqui confia que vai ganhar 10 jogos seguidos, 8 jogos seguidos, para bater lá no Arsenal? E eu não confio. Eu não vejo ninguém confiando. E aí chega para mim no patamar de questão que eu pergunto: tá, se não vai chegar no Arsenal, não briga pelo título. Mas então compete com o Chelsea, compete com o United, com o Sunderland, com o Tottenham, pela vaga da Champions. Então, é um patamar abaixo. O Liverpool hoje está um patamar abaixo dos dois times que brigam pelo título. E aí, é chato falar isso, é cruel falar isso, mas a verdade tem que ser dita. Frustrante gastar 449 milhões de euros para brigar por menos. Já que não vai brigar por isso da Premier League, por que não colocou todo o foco na Carabao para ganhar um títulozinho, uma taça? Passar água na boca do torcedor, tem motivo para gritar, vamos Liverpool e etc. É isso que fica. Essa da Carabao, eu só acho que a Carabao, se ganhasse ali, não ia dar muita coisa nesse sentido, nem da torcida, porque ganhou recentemente alguma. Tipo, a despedida do Klopp não mudou muita coisa. Eu acho que o fato da Carabao ser a final ali por volta de fevereiro, dá uma quebrada muito grande, porque tu ganha ela, mas chega na final da temporada, tu pode estar tomando porrada atrás de porrada e a moral não muda muito. Acho que se fosse pra focar numa Copa, seria a FA Cup. E na Champions, mal ou bem, o Liverpool tá entre os 8, né? E perder pro Galatasaray fora, que era um jogo difícil, o resto ganhou, vamos ver como é que vai ser a sequência. Mas acho que hoje você falar que o Liverpool tá em briga pelo título é meio loucura. O Liverpool hoje tá numa briga por vaga em competição europeia. Eu acho que a sequência ruim que teve não vai ser de sempre. Acho que não é todo dia que o Liverpool vai perder 5, 6 rodadas de Premier League. Mesmo esse Liverpool. Mas acho que é uma briga que tem alguns times que talvez comecem a deixar um pouquinho mais de pontos, que é o caso do Sunderland e tal. Mas acho que o Liverpool precisa tentar entender ali o que tá acontecendo. Existe essa solução? Porque você ir buscar no mercado, agora, você cobrar de buscar no mercado é muito complicado, porque como o Nicolas falou, gastou mais de 400 milhões de euros. Você talvez possa buscar um zagueiro porque o Guerri não fechou e o Leone machucou. Mas dois, como o Diego falou, acho muito difícil pelo valor que já foi investido. Você não tem como ir buscar um volante, talvez, porque meio de janeiro ninguém quer vender e, e é caro, mas talvez fosse necessário em algum momento. Então a sensação que dá me passa muito a pegada do que foi a temporada 2021, que foi aquela pós-título da Premier League, e da temporada 22, 23, que é aquela temporada em que o Liverpool vai para a Europa League. A diferença, uma é que o Alisson faz aquele gol de cabeça e tal, o Liverpool acaba conseguindo uma vaga no finalzinho, e a outra não. A questão é, aquele Liverpool, depois de ganhar a Premier League, ele ainda faz alguns reforços, né? Ele traz o Konaté, traz o Thiago e traz o Jota. Mas perde o Van Dijk por uma lesão muito séria. Isso ainda não aconteceu essa temporada. E o outro Liverpool era um Liverpool que tinha pouco investimento, assim, ainda foi antes de reformular o meio de campo, e tinha um meio de campo que parecia muito abaixo do que já tinha sido, que era com o Henderson, com o Fabinho, o Wijnaldum e tudo mais. Então acho que apesar da sensação ser aquele, é muito difícil, como eu falei, ter essa sensação depois do time gastar 400 milhões. É muito complicado. As coisas ainda podem mudar? Podem. Assim, pra começar, por exemplo, a Liga dos Campeões. Se o Liverpool consegue ficar entre os 8, vai estar poucos jogos de você chegar numa fase mais avançada. E aí iguala as coisas, entendeu? Mas é difícil. Eu acho que o Liverpool precisa começar a pensar, a priorizar a Premier League pensando em vaga na Liga dos Campeões. E mal ou bem, você ficando entre os 24 na Liga dos Campeões, você ainda joga um playoff. Então, que seja. Mas precisa começar a pensar e priorizar a Premier League para somar alguns pontos. Acho que o Slot vai fazer isso, porque ele já tem poupado, sei lá, na Liga dos Campeões, jogou fora a Carabao Cup. Então, acho que é parte da ideia mesmo do time. Precisa dar uma resposta, porque, como o Nicolas falou, hoje é um time de meio de tabela. E a questão é que esse meio de tabela precisa ser, pelo menos, quem sabe, uma quinta posição. Pensando que a Inglaterra talvez tenha 5 vagas na Liga dos Campeões da próxima temporada. Mas é realmente decepcionante pelo valor que foi investido. Acho que se isso tivesse acontecido na temporada passada, fazia algum sentido, né? Pela ausência de contratações e tudo mais. Mas foi depois da maior janela da história. Então é difícil.
Mas acho que é o que a gente tem pra hoje, é apostar nesse grupo, nesse elenco, nesse técnico, que eles conseguem juntar aí e melhorar esse desempenho, fazer ele ser no mínimo o nota 6 para passar ali de ano. Vou mandar um salve aqui para o seu Giovanni, pai do Marlon, que gravou com a gente aqui. O filho torce para o Chelsea, o pai torce bem e torce para o Liverpool. Seu Giovanni, um abraço para você. Difícil a nossa vida, tá bem difícil. Ô Dani, eu vou manter contigo, porque eu gosto muito das suas. Você, talvez de todos nós aqui, tenha o perfil mais analítico. Você, temos aquele nosso memezinho interno do trem. A galera vem com o achismo, você traz os dados. Que você acha que está acontecendo com esse time de uma temporada para outra? Você acha que é mais o fato do Slot estar querendo romper com aquela pressão alta que o Klopp gostava de fazer? Acha que é mais os jogadores que vêm, na sua maioria ali, de outras ligas? Ou você acha que é um conjunto de tudo isso somado a um ciclo aqui, um ciclo ali que talvez tenha acabado dessa equipe? Que você acha que tá faltando para esse time da liga? Porque no papel não é possível, né? Não é possível você ter tantos nomes bons, não são mais aquelas janelas que o Liverpool tinha de trazer, jogadores que estavam no hype ali do momento e você fala: "Pô, mas o entorno não presta". Esse time acabou de ser campeão da Premier League. Temporada passada, varremos a liga. E essa temporada, com a maior janela da história, jogadores que eram a coqueluche do mercado, o time não vai. Que você acha que pode ser aí o principal fator, Dani? Eu acho muito difícil você tentar falar num principal fator. Eu não compro esse discurso de que o Slot está tentando romper muito com o que o Klopp fez. Eu acho que o livro da temporada passada já rompia com o que o Klopp fazia. E acho que, na verdade, se você for parar pra ver a facilidade que os adversários têm em bola. Não foi o jogo do City hoje, tá? Não foi o caso do City. Mas que tem em usar a bola longa, em usar latereio pra combater o Liverpool, mostra que o Liverpool ainda pressiona muito alto. O Liverpool pressiona muito alto, estatisticamente falando, na Premier League ainda. Então não acho que é essa a questão. Mas é uma questão do time que você junta um meio de campo que não tá conseguindo marcar, você junta uma má fase do seu zagueiro, do que é o Konaté, uma lateral direita que ninguém consegue ter sequência, o Bradley lesiona, o Frimpong lesiona, uma lateral esquerda que o Kerkez ainda não foi bem, o Robertson jogos sim, jogos não, vai depender. Você tem o Szoboszlai como talvez a única constante e o mais constante dele junto com o Gravenberch. Aí você tem a questão dos contratados. O Wirtz ainda não rendeu. O Isaac ainda não conseguiu, teve lesão e blá, 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 toda a questão da pré-temporada. O Ekitike que chegou muito bem, vem caindo de produção. O Salah, porque se a questão fosse só, mudou muita gente. Cara, vamos lá. Pode até ser, poderia ser, poderia, mas o justificativo pro meio de campo, já que agora o meio de campo tem sido o mesmo da temporada passada. A questão defensiva, o Arnold poderia fazer falta ofensivamente, mas vamos combinar que o Arnold não marcava muito bem pra isso mudar tanto a defesa do Liverpool a esse ponto. Já era pra ser um time defensivamente frágil se dependesse do Arnold. O Salah tá abaixo, ele já estava no time. Então é muito complicado. Só que é diferente, por exemplo, vou trazer um exemplo do meu time que tá jogando aqui agora, que é o Fluminense. O Fluminense, quando você olha pro elenco do Fluminense, a torcida no geral, sente que era pra muitos jogadores não estarem mais lá. A galera ganhou a Liga dos Campeões, a Liga dos Campeões, a Premier League, ih, caralho! A Libertadores e tal, e já não tá mais rendendo, já tá mais velha, a gente tem essa sensação. Só que são jogadores que a torcida entende que não poderiam mais estar lá. Agora, no Liverpool, quem que você olha e fala isso? Porque a gente estava ano passado, tinha que renovar com o Salah, tinha que renovar com o Van Dijk de qualquer jeito. Ninguém quer que o Alisson saia. Ninguém quer que o Wirtz vá embora. Ninguém quer que o Gravenberch vá embora. Ninguém quer que o Ekitike vá embora, que o Isaac vá embora. Então, sabe, Ibrahima é muito difícil Konaté você é o único que eu tenho que pensar nisso aí, tá? Ainda não, o mais Konaté acho que é. pela E acho janela, que ele quer. ainda mais pela dificuldade de comunicar com os seus agentes para poder ver inovação. Nem isso conseguiu. Acho que é o único que se encaixa nesse padrão que você colocou aí. Sim, e até o Konaté ele tá mal, tá? Ele tá mal. Eu não acho que, é porque tá com a cabeça na próximo time, não acho que é. Realmente não acho que é assim que o jogador de futebol encara. E o Konaté não me deu um grande exemplo de ser um maluco que seja babaca ou tenha tido muitos problemas, assim, ao longo da carreira dele, tanto no Leipzig quanto no Liverpool.
Mas eu acho que ele realmente tá também mais exposto, cara. A gente falou isso do Marmadashvili, em outros momentos, né, dele estar muito exposto, acho que a defesa como um todo tá. Quando você tem esse campo no meio de campo, esse vazio no meio de campo, para o adversário correr, e o Konaté é o cara que vai dar o combate físico, ele fica muito exposto. E aí a confiança cai, ele fica desatento e uma coisa atrás da outra. A mesma coisa que todos os jogadores do time. Então acho que pra mim você precisa resolver esse espaço no meio de campo. E aí, pra mim, isso é o que eu acho curioso, que todo mundo fala disso de romper com o Klopp, romper com o Klopp e tal. Pra mim, o ideal nesse momento seria você romper mais ainda. Você fa o contra o Real Madrid, em vários momentos, quando o Liverpool tentava pressionar alto e não conseguia, voltava todo mundo e a defesa baixava muito. Nesse jogo não deu certo, contra o Real Madrid deu. Mas talvez você baixar um pouco mais o bloco, você não marcar em um bloco tão altíssimo assim, te dê mais soluções em alguns momentos de Premier League. E não digo contra o City, tá? Acho até que é um caso diferente. Mas contra o Brentford, contra esses times que têm muito físico, muita bola longa na Premier League, talvez fosse uma solução. Mas você precisa ver peça. O Konaté tá mal, mas o Gomes, quando entrou na Copa da Liga, entregou um jogo que, porra, inacreditável ali a quantidade de erro que ele teve. O Leone tá fora aí pro resto da temporada. Já gastou 400 milhões, vai contratar outro zagueiro? Então eu entendo que às vezes é um pouco difícil do Ancelotti mexer no time. Então, é muito complicado. Mas eu acho que é um conjunto de fatores. É a galera que chegou e ainda não entrosou, é a confiança baixa, é uma solução que os times vêm achando pra pressão alta do Liverpool, uma fragilidade em jogo fora de casa, uma fragilidade pra bola aérea, uma fragilidade pra transição rápida, e a dificuldade do próprio Liverpool em acelerar e ter ali as suas referências de um momento um pouco mais abaixo tecnicamente. Então é muito complicado. E aí fica a questão aí, se alguém souber a resposta, nem fale aqui nos comentários não, por favor, manda uma mensagem pra FSG urgentemente, que eu acho que tá todo mundo querendo isso. Ou você, Dani, o pessoal manda aí nos comentários, você pega rapidinho, apaga e manda pros seus contatos lá direto de Liverpool, porque os caras vão ouvir. Ô, ô Nick, o Liverpool em 2025, tomando, né, o final da última temporada, evidente, e essa, são 11 derrotas jogando fora de casa. Tottenham, o PSV, o Plymouth, o Fulham, o Chelsea, o Brighton, o Crystal Palace, Galatasaray, Chelsea, Brentford e Manchester City. Um número de derrotas fora muito alto e assim, para trazer um, um dado para vocês, tá? Um dado para vocês. A média de derrotas do Klopp no comando do Liverpool não chegava a 10 jogos por temporada. O Klopp não perdeu em nenhuma temporada. Ele não perdeu na média ali mais do que 10 partidas. Não chegou a 10, se você somar todo o período dele. E nesse ano, o time já tem 11 derrotas fora de casa. O que você acha que é o principal fator para esse time ter mudado tanto o perfil em jogos fora, em que o Liverpool não tinha tanta essa preocupação, sabia que podia perder e a derrota, ela era, quando acontecia, a gente até chamava de esporádica. Mas o que você acha que está acontecendo nessa equipe do final da temporada para essa, para em jogos fora, o time ter tanta diferença de atuação, Nick? Controle. Jogar em Enfield te dá controle, né. Aquela coisa que a gente fala que o clube já chega no estádio respeitando o estádio, né, de maneira geral. E aí, isso faz com que o Liverpool tenha controle do jogo. Quando você está fora de casa, você é o impositor da falta de controle. Você é o gerador do estresse do adversário. E o Liverpool não tem gerado estresse. O Pires já falou aqui, um meio de campo muito aberto, uma zaga muito expansa, que não gera contato. Então, quando gera contato no momento errado, da maneira errada. Então, assim, resumidamente, é muito fácil falar. É por falta de controle. O Liverpool não está tendo controle dos seus jogos. E é por isso até que a média de gols sofridos é tão alta. Mais uma partida acontece em que o Liverpool toma mais de 2 gols. Todas as suas derrotas foram por mais de 2 gols sofridos. Não por 2 gols de diferença, mas quando você perde sempre tomando mais de um gol, significa que não tem coesão, não tem estabilidade, não tem coerência. Isso faz com que o adversário consiga abusar cada vez mais dos seus erros, indo cada vez mais aonde você tem falha, onde você tem fragilidade, fazendo com que torne o jogo do adversário mais fácil, custando assim seus pontos, suas classificações.
seus cenários hipotéticos e suas brigas futuras. Vou puxar aqui a tabelinha do Liverpool. Antes disso, deixar um beijo no coração da Cris. Um beijo no coração do meu querido Paulo de Tarso. Paulinho, você tá pedindo um salve aí nos episódios e, pô, veio no episódio 220, veio junto com a pancada. Peço desculpas pelo time, pela pancada, mas segue aí o seu salve nesse episódio. Salve também pro Otton. Otton, sempre que tá ali nos jogos do Liverpool, a gente sempre fica conversando, a gente sempre fica trocando uma ideia. É bom demais porque ele trabalha com futebol. É uma opinião diferente, é uma opinião de torcedor, mas é uma opinião que tem base ali com o argumento dele vem do dia a dia dele, então eu gosto bastante. Ô Nick, o Dani teve um problema aí, caiu a internet na região de. Pessoal, lá, as conexões precisam dar uma melhorada, viu? Vou mandar um e-mail para a companhia lá, porque eu não vou aceitar mais que isso aconteça. Daniel Abílio cair no meio do nosso episódio. Mas ô Nick. O Liverpool tem agora no dia 22 Nottingham Forest em casa. Reencontra no dia 26, uma quarta-feira, às 17 horas, o PSV, também em Anfield. E aí tem uma sequência interessante pela Premier League. Ainda no mês de novembro tem o West Ham fora de casa. Recebe o Sunderland, que vem fazendo uma campanha muito interessante, viu, nessa Premier League. E vai a Leeds enfrentar o time da casa. E depois pega Inter de Milão fora, na Itália, para a gente fechar um mês de campeonato a contar da data de hoje, dia 9. São jogos bastante acessíveis e eu diria que talvez desses confrontos o mais complicado seria o da Inter de Milão. Mas como para o Liverpool nada é impossível, como esse time não cansa de nos surpreender, ele vai mostrar que todo mundo que acreditou nele estava errado. É uma sequência complicada até chegar o mês de dezembro. O mês de dezembro a gente sabe que vem aquela enxurrada de jogos, tem Boxing Day e normalmente o dezembro baliza essa equipe. Nós tínhamos falado há alguns episódios atrás que o time precisava se ajeitar em novembro e chegou novembro. Qual que você acha que vai ser a maior dificuldade desse time nessas partidas, nesses próximos 30 dias de confronto? Lembrando que tem tudo isso aí que eu falei de jogo em um mês, só que você para 15 por conta de uma data FIFA. São 15 dias parados aí por conta de data FIFA. O que você acha que pode desajustar o calendário do time? Ou o que você acha que pode ser benéfico para esse time virar a chave e daqui um mês a gente falar, pô, tá no eixo? Cara, assim, acho que pra virar a chave vai demorar muito. Acho que não vai ser assim. Ainda mais que vai pegar o West Ham, o Sunderland, o Leeds e a Inter. Isso pra mim é bastante curioso, porque o West Ham do Nuno Espírito Santo vem numa remontada e é um clube onde vai perder muito pouco jogador para data FIFA, então vai ter tudo para manter o treinamento e manter o trabalho e conseguir condicionar o clube à maneira do Nuno Espírito Santo jogar. E pra mim, cara, como é que eu posso falar? É 880, porque ganha do Forest, ganha do PSV. É um bom retorno de data FIFA, um retorno controlado, esperado, ok. Aí vai lá, ganha do West Ham e do Sunderland, aí já é outra história. Aí já é G4 estável de novo e dá tudo certo. Coisa linda. Agora, não ganha do West Ham e não ganha do Sunderland. Galera, eu não tô falando que perde pros dois não, tá? Eu tô colocando que não ganhou. Empatou em 3-3, 2-2, 1-1, 0-0. Empatou, deixou de ganhar dos dois. É famoso cenário de barril, coisa de assim, questionar a situação mesmo, porque vai se afastar cada vez mais do G4. E para piorar, galera, vai chegar até o ano novo, ano de jogo tranquilo, somente o Wolves, no dia 27/12. Então, assim, é um calendário muito cruel para o Liverpool nesse cenário. Era para o Liverpool ter feito mais pontos antes de chegar nesse cenário. Porque em janeiro vem a Copa Africana de Nações e não vai ter o Salah. Ah, o Salah já não vem bem, mas é um membro da espinha dorsal do elenco. É um cara que faz falta só dele estar lá. E aí, assim, é um ponto mais severo da situação.
Se chegar até a fase final da Champions, tentando ganhar todos os jogos, não tendo condição de alternar o elenco, tendo que colocar todos os jogadores domingo, quarta, domingo, terça, sábado, quarta, domingo, terça, segunda e quinta, e assim vai, cara, fala do Diego, o aumento das lesões vai aparecer de novo. E dessa vez não vai ter ponto de sobra para poder falar assim: "Ah, não, dá para empatar aqui, não ganhar ali, tá tudo certo", não vai dar. É isso que a gente quer. Porém, o treinamento e o aproveitamento tá mostrando isso pra gente. Então, assim, arruma a casa, engata uma sequência de vitórias ok, para restabelecer a confiança, e aí o cenário volta para aquele dos primeiros 5 jogos. Tá aos trancos e barrancos ali, não tá lindo de ver, mas tá ganhando. Agora, começa a fazer igual fez agora, perde 2, ganha 2. Perde 3, ganha 2. Perde uma, ganha 2. Ganha 3, perde 2. O aproveitamento não vai mudar e vai se manter onde está, no meio da tabela. E aí o ano vai para o espaço. É o que a gente quer? Não, porque igual a gente já falou, para brigar por vaga na Champions tem que fazer no mínimo 75 pontos. E eu acho que com o aproveitamento que tem, não faz não. Perde muitos jogos, toma-se muitos gols para ter 75 pontos na rodada 38 da Premier League. Eu vejo essa tabela do Liverpool como a famosa tabela perigosa. Tudo pode acontecer porque de um lado tem um time que nós estamos acostumados a enfrentar e do outro tem o Liverpool, que tá sempre a fim de aprontar. E eu concordo com esse seu prognóstico, viu, Nick? Ganha duas, perde uma, ganha três, empata uma, perde outra, ganha duas, perde duas. E assim você vai indo naquelas campanhas de sexto, sétimo lugar ali, chega nas últimas Campanha rodadas, dá aquele sprint final, fala, chegamos na Champions. E eu vou ser muito sincero pra vocês, tá? Esse é um time que foi montado agora, e aí eu vou assumir que a briga pelo título ela tá secundária. Mas esse é um elenco que, se sofrer para classificar para a Liga dos Campeões, tem que ter uma conversa bem interessante com quem continua lá. E de novo, tá, gente? Ah, manda embora, vá atrás de um treinador. Não tem nada disso. Mas é falar assim, ó, por que que com a maior janela da história a gente sofreu para buscar 5 vagas? São 5 potinhos ali. Por que que com a maior janela da história, com jogadores que o mundo queria e nós trouxemos, foi tão complicado buscar uma dessas 5 vagas? E eu acho que essa tem que ser a reflexão, tá? Essa tem que ser a reflexão. Eu não vou entrar no mérito de nenhum tipo de cobrança. Se esse time entrar no trilho e falar assim, pô, tipo o Chelsea o ano passado, que foi ali o Chelsea, não, o Manchester City, que ninguém falava. Na temporada do caos, ele foi o terceiro colocado. Nossa, fim de ciclo. Será que o Guardiola fica? Terceiro colocado. Se o Liverpool faz uma campanha de recuperação ali e entra nesse G4 e segue ali até o final, fala, tudo deixa pra quem já tá aí consolidado, mas nós vamos ficar aqui no meio. Beleza, é uma coisa. E na temporada seguinte, a cobrança ela tem que voltar assim. Esse time tem que ser campeão de alguma maneira, por todo o investimento que foi feito. Então, eu vou muito nessa linha. Eu não vou chegar e falar que chega de slot. Tem muita gente assim, óbvio, né? Pô, o time perdeu, você vai reclamar, tudo mais. Mas assim, não é para interromper trabalho, até porque não é da cultura do clube. Nós não vamos ver isso aí. Não, isso daí não vai ser visto. Agora, esse time ele precisa entrar numa toada aí de uma constante assim, perder poucos pontos e se manter ali naquele G4. Que se for dureza e classificar ali nas últimas 2 rodadas, é um trabalho que precisa ser reavaliado. E reavaliado no sentido do seguinte:
O que precisa mudar dessa temporada para outra para que esses jogadores rendam o que a gente espera que eles rendam? Eu acredito que é por aí o caminho. Ô Nick, nós falamos sobre tudo e falamos sobre todos, tem uma data FIFA aí no meio. De repente pinta um ZM aí pra galera. Vamos ver como é que vai ser a agenda dos convidados e a nossa também. Mas fato é que nos vemos agora só daqui 20 dias. Porque 20 não, vai, daqui uns 15 dias nós estaremos de volta para os nossos ouvintes. Mas por hoje essa entrada na data FIFA com esse dissabor na boca, esse gosto amargo dessa derrota que o Liverpool nos proporcionou. Aviso o pessoal que nossos conteúdos continuam, mas que nós voltamos com um possível zona mista, mas se não tiver zona mista, depois da data FIFA nós estamos aí. É isso, pessoal. Falamos de tudo que a gente podia, reclamamos de tudo, contestamos tudo, tentamos ver uma luz no fim do túnel, tá osso, mas ela tá aí. Ela tá lá pra gente ver, ela só tá ficando embaçada, vamos falar assim. O ar lá fora tá denso demais pra ela brilhar a todo vapor. Mas é isso. Um salve pro Pierce, que teve que se ausentar no finalzinho. Um salve pro Diegão aí. Um salve pro Rodrigão e pro Orlandinho, que não puderam estar com a gente. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada pro meu ouvinte favorito. E é nóis. Eu agradeço de verdade de vocês, cada play, cada opinião que vocês deixam aqui nas caixinhas, seja aqui no YouTube ou aqui no Spotify. Felizmente, quem nos ouve apenas pela Amazon e pelos demais agregadores de áudio, vocês não nos veem, mas estamos no YouTube para isso, para sermos democráticos e todos poderem conhecer quem são as vozes por trás do podcast aqui da Somos Liverpool. Reitero os salves que dei hoje para o seu Giovanni, pai do Marlon, para a Cris, para o Otton, para o meu querido Paulo de Tarso, para o Cleiton, que sempre conversa comigo, para o Gabriel, para a galera todinha lá do grupo da Somos Liverpool, para o Doda, que sempre manda um feedback legal, para o João Arraes, que está lá na Holanda, a Ana, Carol Vitória, que tá sempre trocando ideia com a gente, para o Nilo, que está numa live bem interessante, depois desse jogo louco. Beijo no seu coração, Nilo. Pro Pedro, nosso querido Liverboy, que também já esteve aqui. Para todos vocês que nos acompanham, eu agradeço muito essa audiência. Voltamos pós-data FIFA. Eu espero voltar aqui para falar de uma vitória contra o Nottingham Forest. Deixa um beijo no coração do Dani, que está lá. Eu não vou nem falar a piadinha ridícula que o Rodrigo mandou aqui para nós, no nosso grupo, mas assim, a internet dele de certo foi de arrasta. Então, Dani, beijo no seu coração. Espero que volte a tempo de você deixar esse episódio no jeito pro YouTube, porque essa é a sua missão. Para vocês que ficam, deixo aqueles já conhecidíssimos beijos no coração e fui até a volta pós-data FIFA.